Ora, seja bem-vindo ao Desejo Imediato. O Desejo Imediato, já sabe que é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para ajudar a consertar cabeças. Há duas comentadoras residentes no Desejo Imediato. Uma é a doutora Nunes, carinhosamente tratada por doutora Nunes por vocês, que fala da psicologia clínica, e a doutora Maria do Céu Santo, que fala sobretudo sobre sexo e sexologia. Eminente ginecologista e é quem vai hoje protagonizar o programa sobre inseguranças sexuais. Ora bem, você sabe, antes de irmos ao programa, que temos um e-mail dedicado ao programa, desejoimediato@gmail.com, onde você pode pôr comentários, pode pôr sugestões. Olha, sugestões de programas é uma boa ideia e pode colocar as suas dúvidas. Maria do Céu, vamos a isto. Hoje vamos falar de inseguranças sexuais. Por que é que escolheu o tema? Escolhi este tema porque verifico que há muitos receios e alguns medos, tanto nos homens como nas mulheres, que interferem com a qualidade da sua sexualidade. Por isso o objetivo aqui é dar uns truquezitos para tentar ultrapassar estes receios e a sexualidade ser muito mais satisfatória. Estamos a falar de quê, por exemplo? A sua experiência clínica diz-lhe o quê? Quer começar pelos homens ou pelas mulheres? Escolha. Vamos começar pelos homens, que eu acho que são ainda mais inseguros que as mulheres nestas coisas. Eu acho que a insegurança dos homens é também porque, embora o Freud dizia que o sonho das mulheres fosse ser homem, estava muito enganado. Porque os homens, a ereção é visível. Hein? E quando têm algum receio ou algum medo, perdem a ereção e depois não sabem onde é que está o interruptor para ligar. Quanto mais ansiosos estão, menos ereção têm. Ou seja, o homem fica mais exposto, digamos assim, às dúvidas e à própria ansiedade. Precisamente. E depois tem algum receio de não conseguir satisfazer as expectativas da parceira, não é? Enquanto nas mulheres não. As mulheres, como a vagina é um canal, não se vê. E não devem fazer batota, mas algumas mulheres até conseguem fazer batota e fingir que estão muito excitadas. Mas vamos dar aqui um truquezito para saber se ela está a fingir ou não. Já vamos às mulheres, primeiro vamos aos homens. Bom, bons exemplos, questões, dúvidas, o que é que os homens devem... Qual é o tipo de insegurança típica? Desde pequenino, e que está errado, que é de facto um falso problema, acham muito que tem a ver com o tamanho do pênis. Porquê? Se é maior, se é mais pequenino. Mas, ó Maria do Céu, às vezes as mulheres são responsáveis por isso. Eu conheço muitas que passam a vida a dizer, o tamanho é que conta. Mas olha que não, eu vejo muitas que dizem, bem, dói-me imenso quando tenho relações, mas eu acho que é do tamanho, se fosse um bocadinho mais pequenino eu era mais feliz. Mas não tem a ver, mas porquê é que os homens também têm essa insegurança? Porque eles veem o pênis deles de cima, ora de cima é muito mais pequenino do que de lado, de lado, é quando eles veem os do vizinho do lado, quando estão no urinol ou em alguma coisa, não é? Por isso de lado é sempre maior que o de cima. Mas aquela expressão anglo-saxónica de neighbor's grass is greener, não é? Ou seja, a relva do meu vizinho é mais verde que a minha. Precisamente. E eu resolvi trazer aqui um pênis um bocadinho desmontado, que é para ver o interior. Aliás, isto era como a Maria do Céu dizia há bocadinho, não se vê muito bem qual é que é o tamanho, ora bem, mas quando está do lado vê-se assim. Precisamente. Isto aqui é a base do pênis, não é? Que depois tem uns ligamentos e vai unir ao osso do púbis à frente. Sim. E por isso, isto são os corpos cavernosos, são dois, não sei se a imagem é muito boa, mas pronto. Sim. E estes aqui, isto são tipo um tecido esponjoso que absorve muito sangue. No ato da ereção, a principal quantidade de sangue está aqui nos corpos cavernosos. E é isso, é responsável de facto pela parte erétil do pênis. Isto é como uma esponja que, como mais sangue, fica inchado. Mais erétil e maior. Pois, daí a história daqueles comprimidos que estimulam a circulação sanguínea, precisamente, e os cialis e coisas do tipo. E os similares, não é? Que fazem mais vasodilatação, chega aqui mais sangue. E depois temos aqui o corpo esponjoso que vai proteger a uretra, não é? À volta da uretra. E depois temos a glândula, que também é tecido esponjoso e que também enche. Os homens são muito económicos. Então. Têm um furinho da uretra que dá para tudo, que dá para urinar e para ejacular. As mulheres não, têm uma coisa para cada um, têm uma coisa para urinar, uma para a sexualidade diferente. Sim. Que os homens mudam uma válvulazinha e dá para uma coisa ou outra. Claro que não podem urinar e ejacular ao mesmo tempo, porque isto também está muito bem feitinho e por isso tem uma válvula. Ora bem, Maria do Céu, as dúvidas dos homens começam, e os problemas dos homens começam tanto na questão do ejaculação precoce como
como é que se mantém uma ereção. É das dúvidas mais frequentes. É, mas eu ainda queria referir aqui uma coisa. O tamanho do pênis não é preocupante de maneira nenhuma. O que interessa mesmo é a técnica. Esforce-se na técnica. Porque o tamanho basta 3 ou 4 centímetros. Porque a parede anterior da vagina tem... Ouviram meninos, basta 3 ou 4 centímetros, não é? Pronto. 4 centímetros. Porque a parede anterior da vagina é que tem mais terminações e tem ali umas fibrazinhas ainda nervosas do clitóris, que é aquilo que alguns chamam o ponto G ou o ponto J, não é? Mas é aquela parte anterior da vagina. Por isso, como a vagina tem muitas preguinhas, tipo ventosa, abraça qualquer tamanho de pênis. E depois, ouçam bem com atenção, o principal é mesmo a técnica e não o tamanho. E não fiquem focados nisso, que isso é secundário. Tanto mulheres como homens. Tanto mulheres como homens. Agora vamos às situações em que as pessoas têm essa dificuldade, ou por ejaculação precoce, ou então porque não conseguem manter a ereção. Qual é o seu conselho? Qual é que é a sua... Por isso, duas coisas. Primeiro, a parte inicial é difícil, claro, de fingir, se não tem ereção nenhuma e é visível. Claro que as mulheres, quando descobrem que os parceiros tomaram o comprimidinho, ficam um bocadinho irritadas, a não ser que seja de comum acordo, e em alguns homens têm alguns problemas, algumas doenças de base e que interferem de facto com a ereção, a diabetes, a hipertensão, antidepressivos e vários medicamentos, que se pode sempre resolver, e não pense que lá por estar diabético e hipertenso, que a sexualidade acabou de maneira nenhuma. É só questão de não ter medo, porque os homens têm imenso receio de ir ao médico. Geralmente são as mulheres que se vão queixar daquilo que os homens têm. De maneira nenhuma, por isso, não tenha receio, e se esse é o seu problema, consulte um urologista, que ele ajuda a resolver. Hoje há imensas técnicas. Eu vou dar algumas assim mais caseiras, entre aspas, que possam ajudar o problema. Se a sua situação é o facto de fazer ereção, mas não é suficiente, então... Ou não perdura. Ou não dura no tempo, porque é um dos problemas dos homens, é ter medo de não controlar a ereção. Por exemplo, se for precoce, não é? O que é que acontece? Quer dizer que o sangue sai aqui dos corpos cavernosos rapidamente, por isso entra, mas depois sai e não se mantém lá. Então pense comigo, até em termos de engenharia, como é que pode fazer? Fechar aqui, mas como isto não tem uma válvula, pode fechar mecanicamente, é como quando em casa algum tubinho se rompe, não é? Fechamos mecanicamente. Ora, o que é que pode utilizar aqui? Há uns anéis penianos, que são de preço altamente acessível, que se vendem até de silicone, elásticos. Isto não é para garrotar, porque se garrotar, depois o pênis também caía. Não deixa aquilo ficar azul, é? Não, nem muito vermelho. Põe aqui, aquilo é elástico, não magoa nada, impede o retorno e por isso mantém a ereção durante muito mais tempo. Maria do Céu, e até pode ser ajudado pela parceira nessa... É, mas aqui mantém o anel e depois é fácil de tirar porque é elástico, mas se tivesse algum problema pode coitá-lo com a tesoura. Cuidado, é só para coitar o anel, não coite mais nada que o resto faz falta. No caso, hoje em dia até há uns anéis que já mostramos aqui num dos programas, que é 2 em 1. Que tem um estimulador também do clitóris e por isso quando faz a penetração total, a parte faz de garrote. Faz, garrota um bocadinho, só QB, os homens também têm tendência a ir sempre aos extremos, cuidado, é só garrotar um bocadinho e então também estimula o clitóris da parceira. Se por acaso quiser, isto eu costumo dizer muitas vezes às mulheres, porque é difícil dizer, não tem ereção, ou a ereção é fraca, ou não é mantida, a mulher pode pôr o dedo nela, na base do pênis, não é? Traciona o prepúcio e na base do pênis. Cuidado, não é? Porque a posição às vezes é difícil e é quase que faz um tudo psicólogo para conseguir manter a posição. Mas isto depois é tudo questão de técnica e de ver o que é que se adequa mais ao casal. Maria do Céu, já vamos quase com 11 minutos de programa, podemos passar para outro caso. Estamos a falar de inseguranças masculinas, agora vamos para as inseguranças femininas. Por isso, antigamente uma das principais situações de insegurança era o tamanho da mama. Se era grande, se era pequena, se tinha estrias também no corpo ou na mama, se tinha celulite ou não.
Hoje em dia também mudou um bocado, porque desde que se fez a depilação total, as mulheres começaram a ter alguma insegurança em relação à parte visível da vulva. Os grandes e os pequenos lábios são simétricos, se não são, são grandes, são pequenos. E agora como se depilam para esses pormenores todos. Precisamente, por isso até surgiram muito mais cirurgias estéticas da parte vulvada, vaginal e vulvar. Agora, uma coisa que é aqui muito importante é o odor. As mulheres acham que têm um odor desagradável e então muitas defendem-se do sexo oral e tudo por causa do odor. Umas acham que cheiram a peixe, outras acham que cheiram a cebola, outras as pessoas têm a sensação dos cheiros mais variados. Nem imaginam o que nós ouvimos em relação aos cheiros. Claro que a vagina, que é um canal, por vezes tem algum cheiro, é só preciso, é de facto uma higiene íntima adequada. Mas, se a sua situação é essa, hoje em dia há produtos de higiene íntima com algum cheiro agradável, funcionam quase como águas de colónia genital. Não se pode exagerar. Não se pode exagerar, pode alterar o pH da vagina muito e depois ganhar um bocadito de prurido, de comichão. Mas os homens às vezes também referem alguma sensação desagradável com o odor da vagina e têm alguma dificuldade de dizer, e eu compreendo, não se pode dizer uma mulher e que cheiro, porque as mulheres ficam Então, mesmo também como é que se gera preocupadas. essa situação, Por isso, então? às vezes o que dá é dizer, olha, vamos os dois, começar por mim, olha, vamos os dois usar um produto com cheiro agradável e dizer que vai fazer a ele próprio, porque alguns homens também têm algum cheiro também não muito agradável, embora o pênis seja exterior. Sim. E depois aqui outra coisa importante que referi no início, quando começamos, não é? É que a vagina tem um pH ácido, por isso, quando as mulheres não estão excitadas, as mulheres sabem a limão. Mas, se estiverem excitadas, por isso cuidado aquelas que às vezes estão a fingir um bocadito, porque pode-se ver por aí. Por aqui pode ser apanhado. Porque, quando a pessoa se excita, também há uma vasodilatação a nível dos vasos da vagina, por isso é que as mulheres às vezes quando começam a atividade sexual dizem, estou seca, tenho a vagina muito seca, põem um lubrificantezinho, ou às vezes um bocadinho de saliva, mas com a continuação a vagina lubrifica. E não é nenhum drama, não é? Porque às vezes hoje as mulheres queixarem-se disso, eu sou muito seca, não sei o que mais. Aqui tem muito a ver até com o momento do ciclo. Precisamente. Do mês, não é? É que há alturas em que estão com menos lubrificação do que outras. Portanto, a questão do lubrificante não é uma coisa do outro mundo. E não quer dizer que não estejam apaixonadas por parceiro. Ele acha que eu não lubrifico porque não gosto dele. E mesmo para o parceiro, que às vezes fica com aquela insegurança, ela não está excitada. Desculpa a expressão, às vezes até usa um termo molhado, quer dizer que não gosta de mim. Não tem nada a ver com isso. Não pode tem ter nada a ver com outras situações. Tem a ver, de facto, com a excitação. Mas depende, como disse muito bem, da fase do ciclo. A mãe, se não fizeram pílula na fase da ovulação, tem muito mais lubrificação. Mas não acabamos. Por isso, sabe a limão quando não está excitada. Quando está, como sai líquido dos vasos, há um trecho dado, dilui-se a acidez e a mulher já não é tão amarga. Porque há mulheres, de facto, são amargas, não só física, mas intelectualmente, como alguns homens, não é? Mas se a pessoa for também doce intelectualmente, não é? Tanto o homem como a mulher, aqui é igual, porque há períodos do mês que as mulheres podem ser mais amargas, mas os homens também. Há duas fases, como a Maria do Céu já explicou aqui. Uma é a fase do estrogénio, a outra é a fase da progesterona. A fase da progesterona é um problema. Não é? Para algumas. E algumas disfarçam mais, não é? É verdade, algumas disfarçam mais. A Maria do Céu, há bocado falou da questão da depilação para as mulheres, mas também se coloca para os homens. Precisamente. Por isso, a depilação nós usamos, de facto, pelo público, não é? Que é encaracolado, é ondelado, porque também se não fosse liso, tínhamos de fazer uma trança, não é? Cada vez mais homens a fazer. Tínhamos de fazer uma trança se fosse liso, mas é encaracolado de propósito, que é para servir de almofada. Não é? Porque as pessoas que vivem nos países quentes têm o cabelo todo em carapinha, que é para ventilar. As pessoas dos países frios têm o cabelo agarradinho, que é para proteger e fazer calor. As pessoas dos países frios têm o nariz muito mais compridinho, que é para o ar aquecer até ao pulmão. As pessoas dos países quentes têm o nariz mais larguinho, que é para o ar arrefecer até chegar ao pulmão. E nós temos pelos nas zonas de atrito, nas axilas, nas virilhas, para proteger de facto e diminuir. Hoje em dia, se a pessoa não tem problema nenhum,
pode fazer depilação total, mas há pessoas que a depilação, como depois põem a vulva em contacto diretamente com a roupa interior, com a lingerie, com a cueca, algumas têm dermatite de contacto. Os homens hoje em dia também se começaram a depilar, alguns é com gilete e então depois com os pelos começam, pica-vos a vocês, pica-vos a vocês e a eles, e por isso muitos têm algum período até social que é desagradável socialmente, mas outros com cera. E depois o que é que acontece? Tem alguma irritação, às vezes é preciso a seguir pôr algum creme hidratante. Uma das, hoje em dia também, dos medos e dos receios dos homens é, não sei se gosta de depilação total, só parcial ou como é que é. Também já se começaram a preocupar com esta área, enquanto antes era só as mulheres, hoje a fase da depilação global é também. A pele, de facto, dos testículos é difícil porque é muito elástica e quando puxa a cera, a pelezita vai esticando, não quer dizer que sai e que haja algum problema. É preferível muitas vezes do que a dita gilete, que se torna desconfortável. Mas o nosso objetivo aqui é que a pessoa ultrapassa aquelas fobias que não têm a razão de ser. E as inseguranças, não é? Por isso que lhe vai provocar alguma insegurança sexual e alguma insatisfação. Não, ninguém é seguro a 100%. Claro que isto tudo depende das expectativas que eu estou a pensar que o outro vai ter de mim, não é? Eu posso ter uma boa imagem social, andarmos muitas vezes ali num certo jogo de sedução e depois a relação em si não é muito gratificante. E o principal problema está aqui na cabeça. Precisamente. Maria do Céu, na próxima semana, em princípio vai ser uma missão conjunta entre a Maria do Céu e a doutora Nunes, para tratarmos do ciúme, salvo erro, não é? Sim, e vamos dizer às pessoas que nas próximas semanas vamos começar a ter mais programas entre vocês as três, ou entre vocês as duas, a Maria do Céu, a doutora Nunes e eventualmente até a própria Andréa Costa. É essa a ideia. Eu acho que aqui o objetivo, penso eu que seria o ideal, é trazermos também algumas coisas físicas para poder mostrar e para a pessoa ter noção do como é que é a anatomia do corpo e aí faríamos programas individuais dentro da especialidade de cada uma, porque é mais fácil. Coisas mais que tenham várias vertentes, embora tu tenha uma vertente psicológica, ginecológica ou urológica, aí às vezes a equipa acaba por ser um maior desafio, por isso eu penso que aqui seria uma coisa mista, uns só aqui com o Camilo e outros em grupo. Obviamente, claro. Olha, e há outra coisa que gostava de dizer, como você tem um mail dedicado para este programa, que é desejoimediato@gmail.com, pode colocar questões, pode fazer sugestões de programas até, que a Maria do Céu e a Alexandra Nunes terão cuidado de esmiuçar. Olha, ficamos por aqui, foi o programa desta semana sobre inseguranças sexuais com Maria de Sousa Santos. Já sabe que o programa vai primeiro para o YouTube e depois vai ser disponibilizado no Facebook. A gente pede sempre às pessoas fazerem partilha, não é? Porque é a melhor forma de divulgar estes programas e estes assuntos nas redes sociais. E quanto ao programa, voltará na próxima semana, no sábado também, numa conversa a dois entre a Maria do Céu e Alexandra Nunes. Fique bem, tenha um grande fim de semana.